Ei, INSS, nunca vi uma história tão confusa como a história do INSS, dos peritos e o povo no meio se vindo de bola de ping-pong. Joga para um lado, joga para o outro e a decisão, de fato, a solução real, nada. Olha só, TRF1 derruba a decisão e peritos médicos do INSS terão que retornar ao trabalho presencial, né? O vice-presidente do tribunal cancelou a decisão do juiz federal, do Distrito Federal, que na quarta-feira havia suspendido o retorno da categoria. A nova determinação atende recurso do governo federal, né? Na quinta-feira, dia 24, a decisão que havia dispensado os peritos do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS a retornar ao trabalho de forma presencial, né? Então, outra informação surgiu novamente e eu estou aqui trazendo para vocês, que TCU, né? Agora é do TCU. O TRF1 já deu aí, né, a sua informação, né? E agora é o TCU que também está aí já metendo a colherzinha no meio desse negócio, né? TCU dá ao INSS prazo de 5 dias para elaboração de protocolo sobre perícia por telemedicina. Pouco tempo atrás aí houve aí uma polêmica, né, que não poderia fazer esse tipo de perícia, certo? Mas parece aí que mais uma novela, mais um capítulo vai começar a partir dessa semana, dia 28 aí de setembro. Olha, medida cautelar do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, atende ao pedido do Conselho Nacional de Justiça. Médicos peritos resistem à volta ao trabalho presencial. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, TCU, deu um prazo de 5 dias para que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, elabore um protocolo a fim de realizar perícias médicas com o uso de telemedicina. No último dia 18, o governo determinou que os peritos voltassem ao trabalho presencial. A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a ANP, disse, né, que se posicionou contra esse retorno, acionou até a Justiça. A associação argumentou que as agências do INSS reabertas depois do fechamento em razão da pandemia ainda não cumpre as especificações de segurança sanitária. A decisão do ministro foi emitida nesta sexta-feira, 25, portanto ontem, e atende a um pedido do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Deve ser analisada pelos outros ministros de tribunal na sessão marcada para quarta-feira, dia 30 de setembro. Então, ainda até quarta-feira, ainda está esse mimimi e soluções zero, né? O prazo do INSS para apresentar um protocolo começa nessa segunda, dia 28, e vai até a sexta-feira, dia 2 da próxima semana. Segundo o ministro, o ideal seria que os serviços periciais fossem realizados com a presença física. Mas isso ainda não é totalmente possível, apesar das tentativas do INSS de reabrir as agências. Como não é possível o retorno 100% das perícias presenciais, é necessário que seja verificada por hora alternativas para minimizar o transtorno dessa paralisação para a população brasileira mais vulnerável, afirmou o ministro Bruno Dantas nesta decisão, né? Então, na quinta-feira também, como eu já falei no começo do vídeo,
o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no caso TRF1, derrubou a decisão do juiz de Brasília, o juiz do Distrito Federal, que havia dispensado os peritos de retornarem o trabalho presencial, né? Olha só, enquanto o governo e a categoria dos peritos travam uma queda de braço, o país tem hoje cerca de 1,5 milhão de processos na fila do INSS, dos quais quase 800 mil aguardam apenas perícias médicas. O INSS tem 3.500 peritos, mas nem todas as agências estão liberadas para o retorno desses profissionais. Em parte, deve seguir um trabalho aí remoto. Pelo pedido do CNJ, mostra a preocupação com o aumento da judicialização por falta de perícia médica. O ministro Bruno Dantas lembrou que o CNJ publicou no mês de abril uma resolução autorizando a perícia por meio de eletrônico. Mas, segundo o Conselho, esse procedimento não foi implementado, principalmente pela oposição do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Subsecretaria da Perícia Médica Federal e da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia. No caso do uso da telemedicina, também foi autorizado de forma emergencialmente por uma lei de abril deste ano. Segundo o ministro, ao não aplicar telemedicina para perícia, o governo parece estar dobrando a lobbies corporativos, né? Em vez de se preocupar com a população mais vulnerável do Brasil. Então, nessa queda de braço entre o mar e a rocha, as ostras continuam se batendo e não sabe quando de fato vai ter calmaria nesse mar chamado INSS e Associação de Peritos, os próprios peritos, e o governo como um todo. Então, essa é a situação que vai continuar ainda essa semana que vem, certo, pessoal? Então, infelizmente, o nosso país hoje é um país desgovernado. Infelizmente, as pessoas hoje não sentam para debater assim com a necessidade mais séria. Fica apenas, fulano vai. Não, eu não vou não. Eu disse que tu vai. Vou nada. Mas eu já disse que tu vai. Não vou. E nisso aí vai e o povo só penando. Boa tarde.